Muito bom dia para você nesta sexta-feira, chegando com as primeiras notícias do Fluminense por aqui, as primeiras do Flu no mercado de transferências, agitado, muita coisa acontecendo, tem reforço chegando no Rio de Janeiro para assinar contrato de 5 temporadas com o Flu, jogadores sendo oferecidos, Gerson realmente foi oferecido ao Fluminense, Fabinho tá livre no mercado, o Fluminense está buscando um volante, muita coisa acontecendo, os detalhes dia D, inclusive, para avançar nas negociações com Guilherme Arana e Hulk. Chega mais para ficar bem informado. Vamos de notícias aqui no canal do Lessa. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! O primeiro reforço do Fluminense para 2026 já chegou ao Rio de Janeiro. Ontem falei para vocês aqui que o James estava chegando à noite para hoje já passar pelos trâmites burocráticos, exames médicos, todos aqueles detalhes, depois assinar contrato. E aí, não sei se o Fluminense vai fazer o anúncio agora, se vai deixar para fazer o anúncio em janeiro, já com a coleção ali da Puma apresentada. Mas enfim, o mais importante é que o primeiro reforço do Flu, James, já está no CT Calçachiri. Não sei se ele vai agora pela manhã ou à tarde para assinar o contrato, mas ele chegou ao Rio e ontem o GE foi lá, Marcelo Neves foi lá no aeroporto do Galeão receber ali o James. Ele já deu ali as primeiras palavras como jogador do Fluminense. Muito feliz, né? Expectativa as maiores possíveis e não vejo a hora de fazer a estreia, né? Tá diante da nossa torcida e dar pontuando aí com eles. Fala curtinha aí do James, né? Ainda tímido, mas com certeza com muita expectativa, né? O primeiro grande clube que ele vai defender na carreira, então tenho certeza que vai ser algo muito especial. Ele já está vivendo essa expectativa, esse momento. Tem que ver se ele vai começar a pré-temporada já no dia 2 de janeiro, com esse primeiro grupo, a primeira parte do grupo tricolor que vai se reapresentar para iniciar a pré-temporada, iniciar o Campeonato Carioca, ou se ele vai começar a trabalhar junto com os demais jogadores no dia 8. Arrisco dizer que é bem provável ele já começar no dia 2, até por isso ele deve ter antecipado a vinda. E aí, mais um jogador que talvez reforce esse time ali no início do Campeonato Carioca, né? Junto com os garotos, com os jogadores que não foram aproveitados ou não foram tão aproveitados ao longo de 2025. E o empresário dele, nesta semana, deu uma entrevista também à Central do Mercado no GE, muito interessante, falando como ele descobriu o James, né? Que não é um jogador que, enfim, vem de grande clube, não é formado por um grande clube, vem do interior de São Paulo, times pequenos, e ele explicou ali como foi o processo de descoberta dele, deu alguns detalhes e achei interessante, vou compartilhar com vocês aqui. E qual o valor desse olhar para os times do interior, para os times de captação? Acho que você é uma pessoa interessante para falar sobre isso. Esse é um tema extremamente interessante, Pedro. Prazer estar falando contigo, né? Eu acho que o caminho de identificar atletas que não fizeram parte dessa formação dos grandes clubes é um grande desafio. E o James eu o vi jogando pelo Taquaritinga em 2019 na Copa São Paulo, numa partida contra o Inter de Porto Alegre. E o que me chamou muita atenção no James foi a atitude para jogar e a velocidade. Então eram dois pontos extremamente importantes em um zagueiro, num jogo de uma equipe pequena contra uma equipe grande, que era o Inter, aí naquele caso da Copa São Paulo. E isso me chamou muita atenção, o quanto ele se impunha na partida, mesmo com uma equipe tecnicamente inferior com relação ao Inter, e a velocidade que ele tinha para recuperar as bolas no espaço longo. Eu procuro, naquele momento, o presidente, faço uma proposta para ele e eu desenhei um caminho para o James. Nós vamos por aqui, por aqui, por aqui, até a gente chegar ali na frente. Eu acho que esse ali na frente seu é um caminho brilhante. Mas eu preciso que realmente você confie no trabalho que nós vamos fazer e que venha junto. E o James ouviu, ele é um menino extremamente bom para isso, ele ouve e ele segue as orientações. Então me faz crer que o James ainda ele está longe do limite máximo dele, que ele tem muita coisa para entregar. E isso vai ao encontro da pergunta que você me fez. O quanto é possível ter esses jovens garotos, 18, 19, 20 anos, nós vamos começar
uma Copa São Paulo agora, né? Um período que despontam, aparecem muitos atletas. O quanto é possível encontrar atletas em equipes menores de um alto nível? É muito possível. É muito possível porque eles estão trilhando um caminho de muita determinação e existem muitos atletas com talento. E às vezes o que falta é aquele pensar no meio de todos e dar um voto de confiança e acreditar e seguir com ele em frente para ver o que acontece na frente. Esse é o caso do Gêmeos. Nós já tivemos outros nessas circunstâncias, mas o caso do Gêmeos realmente é muito emblemático, porque ele atingiu agora um nível muito alto dentro do futebol brasileiro, que é vestir a camisa de um grande clube da Série A, que é o Fluminense. Viu que o empresário dele, o Paulo Roca, ele fala James, né? James. Então não tem aquela dúvida, porque a própria imprensa lá de Mirassol falava meio que James. E aí, enfim, se os caras estão lá no dia a dia, estão acompanhando o jogador e estão falando assim, é porque é dessa forma, né? Mas realmente é James, como escreve ali, basicamente, o nome dele. E interessante, né? Mostra, é claro que ele, como empresário do atleta, acredita muito no potencial, obviamente, do jogador. Não vai falar outra coisa, mas a gente é acostumado a ver as grandes transferências, né? Jogadores que já estão nos grandes clubes, e não sabe como é o trabalho para conseguir fazer um jogador que está em times pequenos do interior do país, né? Pode ser São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Sul, mas é muito mais difícil você conseguir trilhar ali um caminho em vários times pequenos, sem ter uma passagem num clube grande, até mesmo na base, e conseguir chegar no mais alto nível no profissional. E agora um jogador como ele vai ter a oportunidade de defender o Fluminense. É realmente algo muito interessante a gente observar os bastidores e como funciona todo esse processo. E é um atleta que eu acho que chega como uma aposta assim, mas já passando por um grande teste, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, participando de uma campanha histórica com o Mirassol, enfrentando grandes adversários e indo muito bem contra todos eles. É um sinal muito interessante. Eu acho que não é uma aposta no escuro, já tem uma validação ali, mas é claro que falei isso assim que ele acertou com o Fluminense. Para o James vai ser algo diferente, afinal de contas ele vai vestir a camisa do Fluminense e é totalmente diferente de você jogar uma Libertadores pelo Mirassol e jogar uma Libertadores pelo Fluminense, eventualmente até como titular. A pressão é outra, tudo é muito diferente. Tomara que ele possa se adaptar muito bem, se sentir muito à vontade desde o início e conseguir demonstrar todo esse potencial que o Paulo Roca, o empresário dele, acredita que ele tem. E eu acho também que realmente, pelo que ele mostrou na Série A desse ano, acho que ele pode sim se tornar uma peça importante aí ao longo de 2026. Vamos dar uma passada agora em relação a algumas especulações de mercado, notícias que estão surgindo aí ao longo desses últimos dias, dando conta de jogadores que foram oferecidos ao Fluminense. Um deles é o Gerson, sim, o Gerson que era do Flamengo, que foi pro Zenit e até parece que está melhor. Chegou lá, parecia que não estava muito bem adaptado, teve uma lesão, agora parece que está conseguindo jogar com mais frequência, está se destacando, mas já há algum tempo pessoas do mercado estão dizendo que o Gerson está sendo oferecido aí a clubes brasileiros, né, que ele gostaria de voltar aqui para o Brasil. No Flamengo, nesse momento, parece que não tem portas abertas para ele. O Cruzeiro tentou contratar o Gerson, chegaram a abrir negociação, pelo que eu entendi, mas o que saiu na imprensa foi que o Zenit estava pedindo 40 milhões de euros para liberar o Gerson. Isso aí é uma loucura. Eles pagaram a multa rescisória ao Flamengo, 25 milhões de euros. E estão pedindo 40 milhões. Nada mais Zenit do que isso, né? E aí, obviamente, é fora da realidade. Acho que fora da realidade dos clubes brasileiros de uma forma geral. Eu não digo não só Cruzeiro, não. Acho que até para Flamengo e Palmeiras, o valor desse aí é um absurdo num jogador como o Gerson. E aí ninguém vai contratar por essa quantia. Então, me parece algo bastante fora da realidade, tá? Por mais que, a não ser que viabilizasse um empréstimo, mesmo assim o salário dele é altíssimo lá. Só estou dizendo que pode até ter acontecido. O empresário chegar, oferecer, sabendo que o clube está procurando jogador para a posição. Mas, além de tudo, o Gerson tem um passado agora com o Fluminense, com a história ali, um tanto quanto turbulento.
né? Tem a fatídica entrevista do pai dele dizendo, quando ele jogava no Fluminense, que ele passava lá em frente à sede deles lá na Lagoa e passava lá em frente chorando, que tinha um sonho de jogar no Flamengo. Deu aquela entrevista ridícula lá, então obviamente não pegou bem, nem sei qual seria a reação do torcedor se isso fosse viável em algum mundo. Mas enfim, quem noticiou, se eu não estou enganado, primeiro isso foi o Jorge Nicola, depois alguns veículos e perfis repercutindo, mas nada de concreto em relação a isso, não confirmei que houve esse oferecimento, mas são situações de mercado que podem acontecer. Assim como a do volante Fabinho, sim, o Fabinho, revelado ali pelo Flu, né, com passagem por Xerém, jogador que fez carreira na Europa, no Liverpool principalmente, agora está no Al Ittihad da Arábia Saudita, e é um jogador que está no mercado. Ele tem contrato até junho de 2026, ou seja, a partir de janeiro agora ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça no meio do ano. Aí é um negócio que faz mais sentido. E por que eu estou falando do Fabinho? Esse perfil aqui, o Espírito de Porco, é um perfil que cobre lá o Palmeiras, e não só ele, outros perfis também repercutiram essa informação, dizendo que o Al Ittihad está liberando o Fabinho para negociar, para não perder o jogador de casa, porque eles não vão renovar o contrato do Fabinho, pelo que estão dizendo lá. O Palmeiras é o principal interessado por um pedido do Abel Ferreira. O treinador quer um líder para o meio de campo. A diretoria tem reuniões agendadas para a primeira quinzena de janeiro para tentar ajustar os salários, que hoje são o maior entrave. Ele ganha um valor astronômico na Arábia. Aí o primeiro ponto. Pode não ter custo de transferência, mas o Fabinho ganha um salário, acho que a definição é essa, certamente astronômico lá no Al Ittihad. Fora da realidade dos clubes brasileiros aqui, de uma forma geral, né? Enfim. Não sei quanto ele está ganhando, mas é muita grana. Então, primeiro, teria que reduzir muito a pedida, principalmente para vir o Fluminense. Tem que reduzir e muito, não é pouco não. E aí tem aqui essa parte dizendo que o Fluminense tem interesse pela necessidade de recompor o setor e pela identificação com o perfil técnico do jogador. O tricolor tenta atravessar a negociação caso o Palmeiras não chegue a um acordo financeiro rápido. O que eu ouvi sobre isso é que o Fabinho é sim um jogador que está ali no radar, sendo monitorado pela questão contratual e tal, mas também nada de concreto efetivamente sobre a possibilidade de fazer proposta, de abrir negociação, que aí é uma outra situação, é outra questão. Vamos lá, sondagem, especulação, negociação, proposta, são coisas muito diferentes, né? São mundos aí diferentes. Mas se isso realmente estiver acontecendo, se houver a intenção do Fluminense em investir no Fabinho, vai ter que gastar, acho que com luvas e um salário muito alto. Mas é um jogador, obviamente, de primeira prateleira, que para aqui para o Brasil, acho que não tem nem discussão. A qualidade técnica que ele tem. Ele já deu entrevista recentemente falando que gostaria de voltar ao Fluminense se tivesse a oportunidade. Não faz muito tempo ele deu essa entrevista, foi para ali na Nastália, se eu não me engano. Então, essa é uma situação que faz sentido, porque o cara está com o contrato acabando, não vai ter esse valor astronômico de transferência, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar que é um salário muito, muito alto, caso o Fluminense queira trazer o Fabinho. Tá? Então, eu procuro não me iludir, mas ouvi realmente que é um nome que estava sendo comentado no sentido de vamos monitorar, ver qual vai ser a movimentação de mercado, que quem sabe a gente não tem a oportunidade, uma brecha de fazer uma proposta. Tá? Então é uma situação para a gente ficar de olho. Para a gente encerrar aqui um dia importante em relação a Hulk e Arana. Duas negociações, principalmente o Arana, né? O Hulk, ainda a gente não tem informação de proposta oficial, mas há uma forte intenção. O Fluminense estava tentando, enfim, chegar ali aos números para conseguir apresentar uma oferta. Talvez isso ocorra hoje. Vamos ficar de olho, né? O mercado certamente vai ser retomado com mais força passado aí o Natal. E o Arana já tem uma proposta. O Atlético pediu para o Fluminense ajustar as formas de pagamento, né, para que eles aceitem. O Renan Lodge está chegando hoje em Belo Horizonte, reforço, contratado, peso de ouro, vai ser titular do Atlético Mineiro. E o Arana vai ser negociado. E o Fluminense está na frente nessa briga, já tem uma proposta, então pode ser, quem sabe, que essa contratação seja definitivamente encaminhado nesta sexta-feira. Fechou, pessoal? Deixa o like, não esquece não, se inscreva no canal, seu comentário, sempre muito bem-vindo. A gente segue daqui buscando, apurando e trazendo informações para vocês. Um abraço, tamo junto.